Vamos nos deter agora ao mesmo relato. Diz assim: tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Então, é a mesma fala, é o mesmo momento, e após essa fala, em verdade vos digo, um de vós me entregará. No quarto evangelho, aqui no quarto evangelho, nós temos um relato, né? É a peça-chave, quarto evangelho, traz um relato diferente. Aqui temos a participação protagonista de Pedro, do discípulo que Jesus amava e Jesus Cristo. Então aqui eu já posso, não preciso nem ler para vocês aqui. Então nós temos Pedro, após essa fala de Jesus, temos Pedro faz um aceno para um discípulo que está recostado sobre o seio de Jesus, próximo a Jesus, para que esse apóstolo, né, sem nome, o discípulo que Jesus amava, ele é chamado assim, né, desse anônimo, né? Então, esse discípulo se aproxima de Jesus, faz a pergunta. Então, é esse relato diferente, né, que traz o quarto evangelho. Ok. Agora eu posso explicar aqui porque eu li isso para vocês. Eu li, é claro, para a gente confirmar que Judas Iscariotes não participou do ritual eucarístico. É por isso que eu estou lendo os 3 evangelhos, com base nesse contexto, e entendendo os 4 evangelhos como um grande quebra-cabeça, né, e confirmarmos aqui que Judas não participou do ritual eucarístico, para entendermos também que se não fosse os 4 evangelhos, essa confirmação, essa comprovação não seria possível. Como eu disse, se só tivéssemos os 3, os sinóticos, não teria como confirmar que Judas Iscariotes se participou ou não. Se só tivéssemos o 4, não teríamos nem ritual eucarístico, pois aqui, no 4º evangelho, na continuação, né, como eu disse, desse acontecimento aqui que se deu após a fala de Jesus, que é a mesma fala dos sinóticos, ao término disso aqui o quê? Deixa eu só explicar. Vocês podem ver aí na Bíblia de vocês aí. Jesus anuncia que um deles vai entregá-lo no 4º evangelho. Pedro faz ensinar um apóstolo, esse apóstolo se recosta ao seio de Jesus, pergunta, Jesus dá a resposta, pega o pão e dá a Judas, né? Dá a Judas e Judas sai. Então, nesse relato aqui, perdão, eu poderia até quase que seria a coisa mais importante aqui, eu quase que esquecia, mas que bom que me lembrei aqui. Nesse momento aqui, nesse relato, Jesus faz o anúncio, Pedro faz sinal a esse apóstolo, para que ele pergunte a Jesus quem seria. Jesus responde a esse apóstolo, pega o pão, e depois da resposta que dá a esse apóstolo, que se recosta sobre o seio dele, o discípulo que Jesus amava, ele pega o pão e dá a Judas Iscariotes, e Judas sai. Sai imediatamente. Eu quero dizer o seguinte, que de fato, o que os sinóticos estão relatando após o anúncio de Jesus, aconteceu. Após o anúncio de Jesus, um de vocês daqui vai me entregar, isso aconteceu. O que aconteceu em Marcos, o que aconteceu, de acordo com o relato de Mateus e relato de Marcos, todas aquelas perguntas aconteceram, sim. E aconteceram. A pergunta de Jesus, a resposta, os discípulos, toda aquela comoção aconteceu. Mas também aconteceu, após essa fala de Jesus, que é a mesma, um de vocês vai me entregar, aconteceu isso aqui também, o que está relatado no 4º evangelho. Então vamos aqui fusionar, vamos dizer que tudo o que aconteceu em Mateus, Marcos e Lucas, após a fala de Jesus, tudo que aconteceu, e de fato aconteceu também, vamos fusionar, aconteceu também tudo isso aqui que está sendo relatado, que foi relatado pelo 4º evangelho. Essa fala de Pedro, esse aceno de Pedro para o discípulo que Jesus amava, né? Esse aceno, a pergunta, tudo isso aconteceu. Então aconteceu nesse mesmo momento.
E foi de imediato, né? Após a fala de Jesus, aconteceu todas aquelas perguntas: acaso sou eu, Senhor? Acaso serei eu? E Jesus responde a um: é aquele que que está pondo a mão na mesa comigo, é aquele que come comigo. Tudo isso aconteceu, e aconteceu nesse mesmo tempo os fatos aqui que estão sendo relatados pelo quarto evangelho. A questão é, após essa fala de Jesus, de acordo com o quarto evangelho, após essa pergunta de Pedro para o discípulo amado, após Jesus dar o pão, Judas Iscariotes sai. Então podemos entender aqui, de acordo com o contexto, observando os quatro evangelhos, fusionando todo esse acontecimento em um único momento, que tudo aconteceu em um instante, né, em um certo instante, né, fusionando, podemos ver claramente aqui que Judas pegou o pão e saiu imediatamente, né? E depois dessa saída, depois desse desfecho de todas essas perguntas, de todos esses questionamentos, de todo esse pequeno tumulto, né, que ocorreu após essa fala de Jesus, veio em seguida o momento ritual eucarístico. Então podemos ver aqui, pelo contexto, por essa lógica, por essa fusão aqui, por essa montagem, podemos ver aqui que, de fato, Judas Iscariotes não participou do ritual eucarístico. Ele, após essa fala de Jesus, uma pergunta de Pedro, um aceno de Pedro para o discípulo que Jesus amava, né? Após Jesus dar a resposta ao discípulo amado e pegar o pão e dar ajuda, ele sai. Entenderam até aqui? Ok? Vamos agora para a conclusão desse vídeo. Temos aqui uma confirmação contextual ao somarmos, ao montarmos essas peças, de que Judas não participou do ritual eucarístico, e vamos agora à conclusão deste vídeo, que naturalmente se conectará, se ligará aos outros vídeos que virão. Vamos à conclusão deste vídeo. Eu propus agora, neste segundo vídeo, né? Eu propus agora a ideia de termos essa primeira experiência de montagem, né, do grande quebra-cabeças teológico, 4 evangelhos. Então, vamos à conclusão para a gente entender, né? Nós vamos entender aqui uma curiosidade que existe, uma curiosidade de vínculo, uma curiosidade de relação, de ligação, né, de vinculação que existe entre o discípulo que Jesus amava, o autor verdadeiro do quarto evangelho, João apóstolo e Judas Iscariotes. Então, eu vou aproximar neste vídeo, de uma maneira sutil já, né? Digamos assim, eu vou aproximar, como eu poderia dizer? Eu vou aproximar vocês dessa curiosa ligação que existe entre João apóstolo, Judas Iscariotes e o discípulo que Jesus amava, como eu disse agora. Então vamos lá. Olha só, existe na Bíblia de Jerusalém, na introdução ao quarto evangelho da Bíblia, ou na Bíblia de Jerusalém, na introdução ao quarto evangelho, um mistério levantado por essa Bíblia, pelos autores que a fizeram, né? Que a criaram. Existe esse mistério aqui que eu vou ler para vocês agora. Diz assim, isso é meu livro, pessoal. Este aqui é meu livro, né? Que é embasado, como eu disse, a base de pedra do meu livro é este, né? A Comunidade do Discípulo Amado, essa obra fantástica do Raymond Brown, né? E é a base de pedra do meu livro, mas eu vou trazer para vocês também aqui citações, né? Citações que vão corroborar, apoiar essa minha teoria
de Bart Ehrman, né? Eu tenho quase a coleção, digamos assim, desse grande autor científico imparcial, Bart Ehrman. Eu também trarei aqui para vocês, ao passo que vem apresentando os outros vídeos, citações que vão corroborar com essa minha teoria. Vamos agora aqui a esse mistério levantado pela Bíblia de Jerusalém e que tem a ver, é claro, com a minha teoria, com a minha teoria teológica. Diz assim na introdução da Bíblia de Jerusalém ao quarto evangelho. Vou ler uma parte do meu livro aqui que é rapidinho, pessoal. A introdução ao quarto evangelho da Bíblia de Jerusalém tem um comentário que diz o seguinte: seria verdadeiro, verossímil, que ao escrever seu evangelho, João apóstolo omitisse cenas que havia presenciado? Quando ele diz assim, escrever seu evangelho, ele está falando do quarto. Que o quarto evangelho é acreditado como sendo de João apóstolo. Ou seja, João apóstolo é acreditado como sendo o discípulo que Jesus amava, autor confirmado do quarto evangelho, e esse discípulo que Jesus amava é entendido até hoje como sendo João apóstolo, e que Raymond Brown, depois de estudar 25 anos, diz neste livro, que não dá para comprovar, para confirmar, que João, né, para provar que João apóstolo e o discípulo que Jesus amava sejam a mesma pessoa, né? E aqui, Bart Ehrman, eu já posso citar nesse momento, agora mesmo, Bart Ehrman e todos os grandes teólogos, inclusive o Raymond Brown, diz, eles, de comum acordo, já se sabe, digamos assim, entre eles, que os 4 evangelhos são obras absolutamente anônimas. Que os evangelhos absolutamente anônimos. Mas vamos lá, pessoal, para não alongarmos tanto esse vídeo, né? Na introdução ao quarto evangelho da Bíblia de Jerusalém, tem um comentário que diz o seguinte: seria verossímil que ao escrever seu evangelho, João apóstolo omitisse cenas que havia presenciado? Já expliquei agora há pouco que o quarto evangelho é acreditado como sendo de João apóstolo. Aí ele diz assim: momentos tão importantes que João apóstolo participou e que é confirmado pelos sinóticos, né? Por exemplo, aqui, João apóstolo, momentos tão importantes como a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5,37 confirma. Marcos 5,37 confirma que João apóstolo participou desse momento, a ressurreição da filha de Jairo. A transfiguração, Marcos 9:2 confirma que João apóstolo participou da transfiguração. A instituição da Eucaristia, Marcos 14,17, diz aqui que confirma que João apóstolo participou deste momento, né? A agonia e, por final, a agonia de Jesus no Getsemane, Marcos 14:33, confirma que João apóstolo participou desse momento. Na realidade, só temos um apóstolo que saiu antes do ritual eucarístico, como vimos aqui. Ele sai antes do ritual eucarístico. Sai naquele momento que recebe o pão, que Jesus faz a fala, anuncia que um deles vai entregá-lo. Pedro faz aquela comunicação, como eu já expliquei. Jesus responde para o discípulo amado, pega o pão e dá a Judas e sai. Então, está confirmado que o único apóstolo que saiu ali foi Judas Iscariotes. Está confirmado. Os sinóticos confirmam que Judas Iscariotes não esteve presente em nenhum desses momentos que João apóstolo participou.
Ok. Essa é a conclusão, pessoal. Esta é a conclusão. Os sinóticos confirmam que Judas Iscariotes não participou desses momentos que João participou. Os sinóticos confirmam que João Apóstolo participou de todos esses momentos, os três, né? Mais a Eucaristia, mais os três, João participou. Aí diz a Bíblia de Jerusalém, momentos tão importantes que João Apóstolo participou, né? Tá aqui comprovado, a Eucaristia, a agonia no Getsemane, né? Tudo isso, esses 4 momentos, porque ele não relata? Porque ele não relatou esses momentos no seu suposto quarto evangelho. Se o autor do quarto evangelho, que é confirmado, é o discípulo que Jesus amava, e está lá confirmado no capítulo 21 no final, testemunha ocular, se está confirmado que ele é o autor, e se ele é João, né? E se ele é João, a ideia de que ele é João, então por que João participou confirmadamente, né? Participou desses 4 momentos, por que ele não relata? Né? Porque ele não relatou no quarto evangelho. Esse é o mistério levantado pela Bíblia de Jerusalém, e agora eu concluo querendo deixar algo meio que subentendido aqui. O discípulo amado, temos alguma prova teológica de que o discípulo que Jesus amava participou desses 4 momentos? Eu vou dizer os 3. Participou. O discípulo amado participou da ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração. O discípulo amado que Jesus amava participou da transfiguração. O discípulo amado participou da agonia de Jesus no Getsemane. Algum de vocês, teólogos aí, estudiosos, podem me comprovar que o discípulo que Jesus amava participou desse momento? Não, não tem. Não tem. Ok. Então, o que temos? João Apóstolo participou de todos esses momentos, pois o único apóstolo que saiu antes do momento eucarístico, naquele momento ali que eu já expliquei, foi Judas Iscariotes. Então, aqui agora, essa é a aproximação, essa é a relação curiosa que existe e que eu vou mostrar aqui para vocês durante os outros vídeos. Essa relação de curiosidade, de curiosidade, gigantesca curiosidade teológica que existe entre esses 3 personagens, né? Esses 3 personagens, João Apóstolo, Judas Iscariotes e o discípulo que Jesus amava. O discípulo, neste momento, neste vídeo, essa é a relação curiosa desses 3 com a conclusão desse vídeo. O discípulo que Jesus amava não participou, não tem nada que prove que o discípulo que Jesus amava participou desses 4 momentos. Ou dos 3, né? Pelo menos dos 3. Dos 3 está provado que o discípulo que Jesus amava não participou. Não tem nada que prove. Mas vamos colocar dos 4 momentos, inclusive da Eucaristia. O discípulo que Jesus amava, não há nada que prove que ele participou desses 4 momentos. E Judas Iscariotes, está aqui provado, né? Que Judas Iscariotes, de acordo com os sinóticos e de acordo com o quarto evangelho, observando aqui essa primeira montagem, né? Então, os 4 evangelhos estão nos confirmando que Judas Iscariotes não participou desses 4 momentos. E os 4 evangelhos também não nos dão provas nenhuma de que o discípulo que Jesus amava participou desses 4 momentos que João Apóstolo de fato participou. É trabalho, pessoal.
trazer tudo isso, conciliar com a vida, com as dificuldades da vida econômica, trazer dessa forma aqui para vocês é trabalho. Obrigado, só posso dizer obrigado por ficarem comigo até aqui. Obrigado aos seres superiores, obrigado ao grande mestre Jesus Cristo, né? Obrigado a todas as pessoas que estão me apoiando. E é isso. Fica aqui agora esse material para vocês pensarem mais o que virá. Os outros vídeos que se ligarão a esse são muito mais reveladores e vão nos mostrar a grande curiosidade teológica existente na relação, nesse vínculo de relação, né, teologicamente curiosa, entre João Apóstolo, o discípulo que Jesus amava, e Judas Iscariotes. Obrigado por ficarem até aqui. Divulguem o vídeo, divulguem se acharem interessante, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, por favor, tentem me contestar mesmo a nível teológico, com argumento, e eu responderei a vocês. E é isso. Muito obrigado, pessoal.